Sua presença só traria vergonha para a família. Foi o que meu pai me disse há 6 meses, quando falei que queria voltar para casa no Natal. Naquele momento, ele não fazia ideia de que eu era o fundador de uma empresa com mais de 150 funcionários. Para ele, eu era apenas um cara grudado na frente do computador, uma decepção para a família, especialmente quando Ryan, meu irmão mais novo, aparecia com a namorada bem-sucedida para conhecer todo mundo. Depois daquela conversa, cortei relações com eles de forma discreta. Mas, 3 meses depois, meus pais bateram à minha porta. Vieram me pedir um emprego para o Ryan na minha empresa final, ele era da família. Fique por aqui, porque vou contar exatamente como lidei com essa situação. Olá a todos, meu nome é David Martinez, tenho 32 anos e sou o fundador de uma empresa de tecnologia especializada em inteligência artificial, com sede em Portland, Oregon. Tudo que conquistei até hoje foi fruto do meu próprio esforço. Nunca contei com apoio financeiro ou emocional da minha família. O drama que vou compartilhar aconteceu há 6 meses, no último Natal. Depois de anos enfrentando os altos e baixos do início da empresa, finalmente havíamos alcançado estabilidade. Nunca gostei muito de voltar para casa durante as festas. Não importava se era Natal, Ação de Graças ou aniversários, eu sempre temia essas datas. Detestava a sensação de ser constantemente menosprezado pela minha própria família. Sempre me comparavam com o Ryan, o filho de ouro. Ele é mais novo que eu e, desde pequenos, era o orgulho da casa. Atualmente, trabalha como gerente de vendas em uma empresa em Seattle, ganhando cerca de $80.000 por ano, um salário decente para alguém de 28 anos. E eu? Eu era visto como o nerd sem futuro, aquele cara da informática que nunca ia dar em nada. Mas, se eu deixasse de comparecer às reuniões de família, isso virava mais um motivo de crítica. Minha mãe soltava frases como: sua carreira já não está indo para frente, e agora você também está sendo insensível, ou porque você não pode ser mais como Ryan? Ele sempre se importa com a família. Eles não têm ideia de que aquela empresinha de computadores, que sempre desprezaram, está indo muito bem. Hoje, temos mais de 150 funcionários. Só no ano passado, faturamos mais de $2 milhões. E agora estou planejando abrir um segundo escritório em Seattle. Então, por que, mesmo com todo esse sucesso, eles nunca reconhecem o que eu conquistei? Sempre ignoravam quando eu tentava falar sobre meu trabalho. Às vezes, até me chamavam de sonhador ou diziam que eu estava inventando coisas. Depois de ouvir isso tantas vezes, simplesmente parei de tentar explicar. Lembro vividamente daquela tarde. Faltava uma semana para o Natal, e eu estava no meu escritório, revisando alguns documentos, quando o telefone tocou. Ao ver o nome do meu pai na tela, meu estômago revirou como sempre acontecia. Ligações da minha família raramente traziam boas notícias. Tentando soar positivo, atendi e disse: Oi, pai. Eu ia te ligar para perguntar sobre os planos de Natal deste ano. Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Em seguida, ele disse, hesitante: David, se possível, talvez seja melhor você não vir para casa este ano. Por um instante, achei que ele estivesse apenas querendo me poupar. Talvez pensasse que eu estava atolado de trabalho e não queria que eu me desgastasse viajando. Tentando manter o tom calmo, respondi: Tudo bem, pai. Eu dou um jeito. Família é mais importante que trabalho. Posso chegar mais cedo para ajudar a mamãe com os preparativos, como sempre faço. Houve uma pausa longa. Do outro lado, dava para ouvir a TV ligada e a voz da minha mãe conversando com alguém. Então, meu pai voltou a falar, dessa vez com um tom mais sério. O que ele disse a seguir me atingiu como um soco no estômago. O Ryan vai trazer a namorada para conhecer a família. Ela é gerente em uma grande empresa lá em Seattle. Muito bem-sucedida e respeitada. A Jéssica significa muito para ele. Houve outro silêncio. Ouvi ele pigarrear, como quem se preparava para dizer algo difícil. E então ele continuou, com a voz fria, direta. Se você estiver lá, só vai envergonhar o Ryan. O que você acha que ela vai pensar da nossa família se vir que o irmão mais velho dele é um Zé Ninguém que trabalha com computador e não tem futuro? Naquele momento, senti um aperto no peito. Faltava ar. Segurei a voz para não tremer e perguntei: Você tá falando sério,
pai? Sem hesitar, ele respondeu. Ernest, é melhor você não vir. O Ryan tá tentando causar uma boa impressão na Jéssica e na família dela. A sua presença só traria vergonha para todos nós. E, sem mais nada, ele desligou. Sem pausa. Sem despedida. Fiquei ali, sentado, com o telefone ainda na mão, olhando para a tela escura. O escritório continuava cheio de colegas conversando e rindo, mas, de repente, tudo pareceu mergulhar num silêncio estranho. Naquela tarde, dirigi para casa no automático. Sinal vermelho, pare. Verde, siga. Vira à esquerda. Agora à direita. Entra na garagem. Tudo parecia seguir um roteiro programado. Só quando fechei a porta do meu apartamento atrás de mim, senti o peso do silêncio me engolir. E aquela frase "sua presença só traria vergonha para a família" ficou ecoando na minha mente como uma gravação em loop. Depois de um tempo, sentei no sofá. Minhas mãos tremiam quando abri uma cerveja da geladeira. O amargor da bebida se misturava com o gosto amargo que eu sentia por dentro. Por um momento, cheguei a me perguntar se tinha entendido errado. Mas não. Cada palavra, cada tom, foi frio, calculado. Não havia erro. Não havia espaço para esperança. E então, como se alguém tivesse rebobinado um velho filme na minha cabeça, vieram à tona todas as vezes em que fui comparado ao Ryan. Lembro quando eu tinha 15 anos e o Ryan foi escolhido como atacante titular do time de futebol da escola. Enquanto isso, eu tinha acabado de entrar no clube de informática. Naquela noite, no jantar, meus pais não conseguiam parar de elogiar o Ryan. Meu pai dizia com orgulho: esse meu filho é incrível. Vai conseguir uma bolsa na faculdade. Quando tentei contar que tinha ganhado o primeiro lugar numa competição estadual de programação, minha mãe só assentiu com um "que legal, querido", antes de voltar a perguntar ao Ryan sobre o treino dele. Mais tarde, quando o Ryan conseguiu uma bolsa integral para jogar futebol na Universidade do Texas, a casa inteira virou uma festa. Meus pais convidaram parentes, vizinhos, todo mundo, só para parabenizá-lo. Já quando entrei no curso de Ciência da Computação na Universidade de Portland com uma bolsa parcial, ninguém sequer comentou. Depois da faculdade, o Ryan arranjou um emprego num grande banco em Dallas como analista de negócios. Parecia impressionante embora fosse só um cargo júnior de escritório. Mesmo assim, meus pais contavam para todo mundo, orgulhosos. Nosso filho trabalha no setor bancário. Ele tem um futuro brilhante. E eu? Decidi abrir uma startup logo depois de me formar. Comecei com $5.000 que juntei em bicos e um laptop velho. Os 2 primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Eu trabalhava 16 horas por dia e dormia num pequeno escritório alugado, que custava $1.200 por mês. Mesmo nos piores momentos, nunca liguei pedindo dinheiro. Não por orgulho, mas porque eu já sabia exatamente o que eles iam dizer. Já falamos que essa história de startup é perda de tempo. Arranja um emprego de verdade, igual ao do Ryan. Jogue seguro. 4 anos atrás, quando o Ryan tinha 24 anos, ele mandou $1.000 para os nossos pais comprarem uma TV nova. No mesmo dia, eles me ligaram radiantes. O Ryan mandou $1.000. Disse meu pai. Ele queria que a gente tivesse uma TV boa para assistir. E, como se estivesse girando a faca, minha mãe completou. Por que você não pode ser mais atencioso como seu irmão? Ele é mais novo, mas sabe cuidar da família. Naquela hora, desesperado por reconhecimento, falei: Mãe, da próxima vez que vocês precisarem de alguma coisa, é só me avisar. Se eu puder ajudar, ajudo. Essa frase abriu a porta para o que se tornaria 4 anos de apoio financeiro. No começo, era só uma ajuda aqui e ali, a cada 2 ou 3 meses. Querido, a geladeira quebrou. Posso pegar $400 emprestados? Dizia minha mãe por mensagem. Na semana seguinte, meu pai ligava. Preciso trocar os pneus. Você pode mandar $30? Mas, 3 anos atrás, meu pai sofreu um acidente no trabalho que o deixou incapaz de manter um emprego fixo. Minha mãe me mandou uma mensagem explicando a situação. A pensão parcial dele e o emprego de meio período dela não eram suficientes para cobrir as contas. A partir dali,
comecei a enviar $1.200 por mês. Não porque pediram, mas porque eu queria mostrar que também podia cuidar deles. Que eu podia ser um bom filho, como o Ryan. Durante 3 anos seguidos, mandei $1.200 por mês. Mais de $43.000 no total. E no final, ainda assim, me pediram para não voltar para casa no Natal, porque eu poderia envergonhá-los. Enquanto ainda estava perdido nessa enxurrada de lembranças, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era do meu pai. Só uma linha. Lembra do que eu disse? Não volte para casa. Não nos envergonhe. Depois de ler isso, eu não fiquei mais com raiva. Nem triste ao ponto de desmoronar. Uma sensação clara, fria, silenciosa foi tomando conta do meu peito. E então, eu dei o primeiro passo. Se eles não precisavam de mim, eu também não precisava mais provar nada a eles. Se, aos olhos deles, o Ryan era o filho perfeito, eu não precisava mais disputar esse lugar porque não importava o quanto eu fizesse, nunca seria o suficiente. Naquele instante, abri meu aplicativo bancário. Rolei até a seção de pagamentos automáticos, aquela que eu tinha configurado para mandar o dinheiro todo mês e, sem hesitar, cliquei em cancelar. 1 segundo depois, a tela de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento recorrente? Toquei em sim sem pensar 2 vezes. Depois disso, não falei mais com eles. E nem precisava. Eu sabia que, alguns dias depois do Natal, eles ligariam, afinal, eu tinha programado as transferências para o primeiro dia de cada mês. Uma semana depois, no próprio dia de Natal, decidi fazer algo positivo por mim. Em vez de ficar em casa me sentindo mal, me voluntariei em um restaurante comunitário local. Portland tem muitas instituições de caridade que continuam ativas durante as festas de fim de ano, e achei que essa seria uma forma significativa de passar o dia. Das 2 às 7 da noite, ajudei a servir refeições para pessoas em situação de rua e famílias em dificuldades. Ouvi histórias comoventes, recebi sorrisos sinceros. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo que realmente importava. Naquela noite, já em casa, comecei a rolar distraidamente o feed das redes sociais e uma postagem me chamou a atenção. Era uma foto publicada pelo Miguel, meu primo, alguém com quem mal falo. A família inteira aparecia sorrindo ao redor da mesa de jantar de Natal. Meus pais estavam bem no centro, parecendo relaxados e felizes. No canto direito da foto, Ryan tinha o braço ao redor da Jéssica. Os dois pareciam perfeitamente contentes. A legenda que o Miguel escreveu dizia: o melhor Natal de todos os tempos. Foi ótimo conhecer a Jéssica. Ela é perfeita para o Ryan. Ninguém na foto parecia triste. Ninguém parecia sentir minha falta. Nem um assento vazio na mesa. Meus pais estavam sorrindo. Ryan e Jéssica estavam radiantes. Tios e tias à vontade, como se nada tivesse acontecido. E então eu soube. Soube que tinha feito a escolha certa ao cortar o apoio financeiro. Se, para eles, eu era apenas um caixa eletrônico. Se a minha presença só servia para estragar o clima. Então parar com os dois o dinheiro e a tentativa de agradar foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Agora, eles poderiam ter seus encontros de família tranquilos, sem o incômodo do ancara do computador sem futuro. E eu não precisava mais interpretar o papel do filho que nunca era bom o bastante. Alguns segundos depois, desliguei o celular, terminei minha xícara de chocolate quente, e, pela primeira vez em muitos anos, me senti em paz na noite de Natal. Cerca de uma semana depois do Natal, como eu tinha previsto, chegou a primeira mensagem da minha mãe. Usava aquele tom gentil de sempre. David, você pode verificar novamente? Já é dia 2 e ainda não recebi o dinheiro. Li a mensagem. Fiquei olhando para a tela por um tempo. E depois apenas larguei o celular. Não respondi. Não porque eu quisesse ser cruel ou dramático. Mas porque, afinal de contas, ela já tinha deixado claro. Sua presença só traria vergonha para a família. A primeira coisa que se lembraram de perguntar foi sobre dinheiro. Não você está bem? Nem mesmo onde passou o Natal este ano. No dia seguinte, meu pai me ligou 3 vezes seguidas. Não atendi nenhuma.
pouco depois, deixou uma mensagem de voz. Ouvi quando cheguei em casa. A voz dele estava seca, impaciente, como sempre. David, por que você não enviou o dinheiro? O que está acontecendo? Me liga agora. Dessa vez, resolvi responder. Não com uma ligação. Só com uma mensagem curta. Cancelei o pagamento automático. Depois de enviar, desliguei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, quando liguei o aparelho novamente, vi 45 chamadas perdidas do meu pai e 12 mensagens da minha mãe. Mas não retornei nenhuma. Não li uma única mensagem. Eu já sabia exatamente por que estavam tentando falar comigo. Na tarde do mesmo dia, recebi uma ligação da tia Carol, irmã mais velha da minha mãe. No segundo em que vi o nome dela na tela, já senti que aquela não seria uma conversa tranquila. Atendeu com uma voz dura, carregada de julgamento. David, você não foi para casa no Natal e agora parou de enviar dinheiro para os seus pais. Você acha que isso é certo? Tentei manter a calma. Respondi. Tia, há motivos para isso. Mas ela não deixou eu terminar. A voz dela ficou mais dura quando me interrompeu. Sua mãe veio aqui ontem, chorando. Disse que não entendia por que o próprio filho estava tratando ela daquele jeito. Houve uma pausa. Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. E então, com um tom carregado de decepção, ela disse algo que me atingiu como uma facada. David, estou muito decepcionada com você. Nunca imaginei que teria um sobrinho tão ingrato. Seus pais te criaram, te deram tudo, e agora você vira as costas para eles? Meu rosto esquentou. Senti o sangue subir, mas me esforcei para manter a voz firme. Tentei explicar. Tia, eu os ajudei por anos. Mas ela desligou na minha cara. Naquele momento, provavelmente acreditava em tudo que tinham contado para ela. Naquela mesma noite, não consegui mais ficar parado. A sensação de ser julgado injustamente, de ser chamado de ingrato, me corroía por dentro. Peguei o carro e dirigi por 45 minutos até a casa da tia Carol, no subúrbio de Dallas. Quando toquei a campainha, ela abriu a porta e me encarou. Seu rosto gelou no instante em que me viu. Com a voz firme, disse: David, vai para casa. Não quero mais falar com você. Quando ela estava prestes a fechar a porta, eu disse: Tia, por favor, me dá só 10 minutos. Preciso te mostrar uma coisa. Ela hesitou, olhando para mim com desconfiança. Depois de alguns segundos, respondeu, relutante. Só 10 minutos. Assim que entrei, peguei o celular e mostrei a mensagem do meu pai. As palavras estavam ali, nítidas na tela. Lembra do que eu disse? Não volte para casa. Não me envergonhe. Mantendo a calma, falei. Foi por isso que não fui no Natal. Não é porque sou frio, nem por ciúmes de ninguém. As sobrancelhas da tia Carol se franziram, e vi sua expressão começar a mudar. Ela pegou o celular da minha mão e leu a mensagem com atenção. Depois, abri meu aplicativo bancário e mostrei o histórico completo de transferências. Lá estavam listados todos os pagamentos, $1.200 por mês, mês após mês, durante 36 meses. Um total de $43.200. Tia Carol olhou para a tela, visivelmente atordoada. Rolou a lista de transações para cima e para baixo, conferindo cada linha. Sua voz tremia quando finalmente falou. Você enviou tudo isso? Porque a sua mãe diria. Interrompi com gentileza, mas firmeza. O que exatamente minha mãe te disse? Tia Carol afundou no sofá, visivelmente abalada, com um olhar perdido no rosto. Começou a explicar. Ela me contou que você tinha ciúmes do Ryan, porque ele está com uma namorada bem-sucedida. Disse que por isso você não voltava mais para casa. E também falou que você só mandava uns $200 por mês. Olhei para ela, tentando conter a dor na voz. $200, tia? Ela sentiu devagar, envergonhada, e continuou. Disse que, depois que o Ryan começou a namorar a Jéssica, você ficou com inveja, e parou até mesmo com aquela pequena quantia. A voz dela foi sumindo num sussurro.
30 minutos depois, após eu compartilhar tudo, cada detalhe, cada sacrifício, cada conversa não dita, tia Carol se levantou com um olhar novo, determinado. Com um tom sério, disse: David, eu te devo um pedido de desculpa sincero. Julguei você errado. Agora, por favor, me deixe tirar fotos de tudo isso. Perguntei. Pra quê? E ela, com a voz firme, respondeu: Vou enviar para o resto da família. Eles merecem saber a verdade. Merecem saber quem realmente cuidou dessa família todos esses anos. Na manhã seguinte, tia Carol fez exatamente o que disse que faria. Eu não sabia o que ela escreveu no grupo da família, mas por volta das 10 horas da manhã, meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro apareceu o nome do meu pai, depois o da minha mãe, e logo em seguida o do Ryan. Não atendi nenhuma das ligações. Por volta das 15 horas, tia Carol ligou. Dessa vez, eu atendi. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então, sua voz soou clara, mas agora sem tensão. David, só estou ligando para te contar uma coisa. Fiquei quieto. Apenas esperei. Ela continuou, falando devagar. Todos, de ambos os lados da família, viram tudo. Ninguém mais está defendendo seus pais. As pessoas estão decepcionadas. Ouvi um suspiro pesado antes que ela acrescentasse. A partir de agora, a família vai manter certa distância deles. E quanto a você, acho que chegou a hora das pessoas saberem quem você é. Não pelas versões que seus pais contaram, mas pela verdade. Não respondi de imediato. Fiquei sentado em silêncio. Parte de mim ainda queria não ter que ouvir aquilo. A verdade é que, para eu finalmente ser visto como sou, outros tiveram que se afastar dos meus pais. Mas eu entendi. Às vezes, é preciso deixar certos laços morrerem para que a verdade tenha espaço. Pouco antes de desligar, tia Carol disse algo que eu nunca imaginei ouvir dela. Me desculpa, David. De verdade. 3 meses se passaram em paz absoluta. A empresa estava crescendo mais rápido do que eu esperava. A receita do primeiro trimestre havia aumentado 40% em relação ao ano anterior. Inauguramos oficialmente nossa filial em Seattle, contratando 25 novos funcionários. Decidi supervisionar pessoalmente o processo de contratação, para garantir que manteríamos nossos padrões. Na época, Linda Harper, nossa diretora de RH, estava analisando centenas de candidaturas. Um dia, ela entrou no meu escritório com uma pilha de currículos cuidadosamente selecionados. Com seu tom sempre profissional, disse: David, reduzimos a lista para 10 candidatos fortes ao cargo de gerente de vendas em Seattle. Gostaria que você revisasse antes das entrevistas finais. Enquanto eu folheava os arquivos, um nome fez minha mão parar no meio do movimento: Ryan Martinez. Olhei para Linda, tentando manter um tom neutro. Esse candidato sabe que sou eu quem dirige a empresa? Linda, ainda calma, balançou a cabeça. Não. Ele se candidatou pelo site e foi selecionado pela equipe de recrutamento. Seguindo o procedimento padrão. Não divulgamos nomes da diretoria até a entrevista final. Assenti e fiquei em silêncio por um instante. Depois disse: Eu mesma vou conduzir essa entrevista. Linda pareceu surpresa, o que era compreensível. Eu quase nunca participava pessoalmente de entrevistas desse nível. Mesmo assim, ela assentiu e respondeu: Entendido. A entrevista foi marcada para terça-feira, às 14 horas, na sala de conferência principal. Eu estava lá com Linda e Jake, líder da equipe da nova unidade de Seattle. Exatamente às 14 horas, Ryan entrou na sala usando um terno azul marinho. Ele parecia confiante e profissional, sorrindo enquanto apertava a mão de Linda e Jake. Esperei ele se sentar na cadeira da entrevista e então entrei. No momento em que nossos olhos se encontraram, o sorriso no rosto de Ryan desapareceu. Mantendo o tom formal, Linda disse: Ryan, permita-me apresentar o fundador e CEO da Techoflow Solutions, David Martinez. Ryan ficou paralisado, como uma estátua. Seu rosto empalideceu. Os lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Foram quase 10 segundos até que ele conseguisse se recompor.
com a voz trêmula, gaguejou. David, eu não fazia ideia de que você era o fundador da Techoflow Solutions. Ignorando a reação dele, falei com profissionalismo. Olá, Ryan. Vamos começar a entrevista. O que se seguiu foram 45 minutos de puro constrangimento. Ryan gaguejou diante de perguntas básicas. Quando Linda perguntou sobre métricas de vendas e KPIs, ele não conseguiu fornecer um único número concreto. Quando Jake perguntou sobre sistemas de gestão de clientes e estratégias de retenção, ele deu respostas rasas e genéricas. Ficou evidente que ele havia inflado sua experiência no currículo. Ele se apresentava como gerente sênior de vendas, mas, na realidade, havia ocupado apenas um cargo júnior. Mesmo os números de desempenho listados não batiam com o que ele descreveu verbalmente durante a entrevista. No fim, fiz a pergunta que eu sabia que precisava ser feita. Ryan, de acordo com a política da nossa empresa, temos diretrizes rigorosas sobre conflitos de interesse na contratação de familiares. Você entende o que isso significa? Ryan engoliu em seco. O suor já manchava sua camisa. Eu entendo, respondeu ele, tenso. No meu tom profissional de sempre, expliquei. Isso significa que o nível de exigência é mais alto, não mais baixo. Devemos manter total imparcialidade no processo. Depois acrescentei. Você tem alguma pergunta? Ryan apenas balançou a cabeça, sem dizer nada. Linda finalizou a entrevista formalmente. Obrigada pelo seu tempo, Ryan. Entraremos em contato em até uma semana. Assim que ele saiu da sala, nós três ficamos para fazer a avaliação. Jake foi o primeiro a falar, direto como sempre. Sinceramente, ele não está qualificado para o cargo. Seu conhecimento técnico é fraco e sua experiência não atende às exigências da posição. Linda concordou com um leve aceno. Exatamente isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de dar a palavra final. A decisão é clara. Vamos rejeitar essa candidatura. Seguindo o protocolo da empresa, Linda respondeu de imediato. Enviarei o e-mail de notificação oficial. 2 dias depois, Ryan recebeu um e-mail padrão de rejeição. Dizia: agradecemos seu interesse na Techoflow Solutions. Após análise criteriosa, decidimos seguir com outros candidatos cujas qualificações atendem melhor às necessidades da vaga. Eu sabia que as repercussões não parariam por aí. E de fato, naquela mesma noite, enquanto eu assistia Netflix em casa, meu celular começou a vibrar sem parar. Chamadas perdidas do meu pai, da minha mãe e do Ryan. Não atendi nenhuma. Na manhã seguinte, uma enxurrada de mensagens da minha mãe. David, como você pode fazer isso com o Ryan? Ele é seu irmão. Do seu pai, é bom você se explicar. Como pode ser tão insensível com a própria família? De Ryan. David, eu precisava daquele emprego. Por favor, te imploro, reconsidere. Li todas. Depois, apaguei todas. Sem resposta. Mas eles não pararam. Mais tarde, naquela mesma tarde, eu estava em uma reunião de liderança discutindo estratégias para o segundo trimestre, quando Linda bateu na porta, parecendo um pouco preocupada. David disse: ela acabei de receber uma ligação de alguém que se identificou como seu pai. Ele quer te encontrar para falar sobre a inscrição do Ryan. Respondi na hora. Linda, por favor, diga a ele que todas as decisões de contratação na Techoflow Solutions são baseadas exclusivamente em qualificações e nos procedimentos internos da empresa. Não discutimos essas decisões com ninguém de fora da organização, nem mesmo com familiares dos candidatos. Linda assentiu e fez exatamente o que eu pedi. Naquela noite, enviei uma última mensagem. Um texto em grupo para os três. As decisões de contratação são baseadas em critérios profissionais, não em laços familiares. Ryan não atendia aos requisitos da vaga. Esta decisão é final. Em seguida, bloqueei todos os números. Mas eu sabia que aquilo não seria o fim. E eu estava certo. Naquela sexta-feira, depois de um dia exaustivo no trabalho, cheguei em casa e lá estavam eles. Meus pais. Parados do lado de fora da minha porta. E eu soube, no momento em que os vi, que não se tratava de uma visita casual.
Abri a porta, e os convidei para entrar. Não porque eu quisesse, mas porque não queria ter aquela conversa em público, onde os vizinhos pudessem ouvir. Sentamos na sala de estar. Os copos de água que servi ficaram intocados. Meu pai foi o primeiro a falar, tentando manter a compostura. David, precisamos conversar sobre o Ryan. Antes que ele pudesse continuar, minha mãe o interrompeu, com a voz levemente trêmula. O Ryan está sofrendo, agora. Fiquei em silêncio. Só escutando, esperando ver onde aquilo ia dar. Mas no fundo, eu já imaginava. Como eu previa, o tom do meu pai mudou. Ele se inclinou para frente e disse, com mais firmeza: Você precisa dar ao Ryan uma vaga na sua empresa. A família ajuda uns aos outros. Logo depois, minha mãe falou, em um tom suave como se estivesse sendo perfeitamente razoável. O Ryan é capaz. Dê uma chance a ele, e ele vai provar isso. Olhei para aquelas duas pessoas à minha frente, os mesmos que um dia me disseram que eu envergonharia a família se aparecesse no Natal. Agora estavam sentados no apartamento que comprei com meu próprio dinheiro, pedindo para eu quebrar a política da empresa, em nome da família. Mantendo a calma, respondi: O Ryan foi entrevistado como qualquer outro candidato. E o resultado foi que ele não atendia às qualificações para o cargo. Na hora, meu pai explodiu. Qualificações? Ele é seu irmão. Você comanda essa maldita empresa. Pode contratar quem quiser. Foi nesse momento que percebi, eles não faziam ideia de como um negócio de verdade funciona. Achavam que estar no comando era sinônimo de fazer o que bem se entende. Com paciência, expliquei. Eu tenho responsabilidade sobre mais de 150 funcionários e também sobre nossos acionistas. Não posso contratar alguém despreparado só porque é da família. Meu pai elevou ainda mais a voz. É a sua empresa. Você pode fazer o que quiser. Balancei a cabeça. Não é assim. Temos um conselho administrativo. Temos investidores. Existem processos e políticas rigorosas e por um bom motivo. Minha mãe então tentou um último apelo. Só desta vez, quebre as regras. Pela família. Depois da minha resposta, meu pai se levantou. Não gritou, como eu esperava. Ao contrário, falou baixo, com um tom ameaçador. David, se você não consertar isso, nós vamos. Nesse momento, o tom da minha mãe também mudou. Sua voz ficou fria. Você acha que pode simplesmente esquecer sua família agora que ficou bem-sucedido? Esqueceu tudo que seu pai e eu sacrificamos por você? Pude sentir a conversa descambar para um terreno já conhecido. Culpa. Manipulação emocional. Respondi com firmeza. Eu não esqueci de nada. Mas negócios são negócios. Tratei o Ryan como trato qualquer outro candidato. Depois disso, meu pai perdeu totalmente o controle. Gritou, diretamente para mim. Se você não der esse emprego ao Ryan, vamos até o seu escritório. Vamos contar para os seus funcionários quem você realmente é. No momento em que ouvi essa ameaça, me levantei. Não por raiva, mas porque percebi que a conversa tinha cruzado todos os limites. Fui até meu quarto, peguei o celular e disquei 911. Quando o atendente respondeu, falei com total calma. Preciso de assistência policial. 2 pessoas se recusaram a sair da minha propriedade, mesmo depois de terem sido solicitadas várias vezes. Passei meu endereço ao atendente. Quando voltei para a sala de estar, meus pais estavam paralisados, em choque. Minha mãe, incrédula, perguntou: Você chamou a polícia, para os seus próprios pais? Assenti em silêncio. Não respondi nada. Eles continuaram ali, parados, ainda achando que era um blefe. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram. Foram profissionais e respeitosos com todos os envolvidos. Após ouvirem os 2 lados, explicaram que aquilo era uma questão civil e que, se o assédio continuasse, eu poderia entrar com um pedido de ordem de restrição. Pouco depois, meus pais foram escoltados para fora da minha casa pela polícia. Antes de sair, meu pai se virou e disse: David, você vai se arrepender dessa decisão. Minha mãe soluçou. Você matou essa família.
Na semana seguinte, entrei com o pedido oficial de ordem de restrição. O processo foi simples. Apresentei documentação detalhada, incluindo ameaças, mensagens e a recusa deles em deixar minha propriedade mesmo após múltiplos avisos. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária com efeito imediato. 6 meses depois de tudo isso, minha vida mudou para melhor. A empresa cresceu além do que eu esperava. Agora somos 180 funcionários. Nossa filial em Seattle está indo muito bem, e estamos avaliando seriamente a expansão para a Califórnia. Mas, mais importante que os números, é o ambiente que construímos, um lugar baseado em mérito, respeito mútuo e apoio verdadeiro. Celebramos conquistas juntos e nos apoiamos nos momentos difíceis. Quanto ao Ryan, depois daquela experiência, ele conseguiu um emprego em uma empresa menor, em Austin. E meus pais? Sinceramente, não sei o que estão fazendo agora. A ordem de restrição ainda está em vigor. Eles não podem entrar em contato comigo diretamente nem se aproximar da minha casa ou do meu local de trabalho. Não me sinto culpado por isso. 2 meses atrás, algo novo começou na minha vida, comecei a namorar. Sarah, uma designer gráfica que conheci em um projeto da empresa, entende a minha jornada. Ela não julga meu passado nem as complexidades da minha família. Ela valoriza quem eu me tornei. E há apenas um mês, lancei um programa de voluntariado voltado para jovens empreendedores que, como eu, vêm de famílias emocionalmente desafiadoras. Compartilho minha história e ofereço orientação a quem enfrenta dilemas parecidos. Com tudo isso, aprendi algo fundamental. Família não é desculpa para aceitar abusos. Amor verdadeiro não impõe condições nem exige sacrifícios que custem a sua paz. E, às vezes, a maneira mais poderosa de se respeitar é saber a hora de se afastar. Eu não abandonei minha família. Eu defini limites para proteger minha saúde mental e os valores que construí. E antes de encerrar esta história, quero te fazer uma pergunta. Você acha que eu estava errado em pedir uma ordem de restrição contra meus pais? Estava errado em recusar a contratação do meu irmão, apesar da pressão familiar? Compartilhe suas ideias nos comentários. Quero ouvir especialmente de quem já enfrentou situações parecidas. Se essa história tocou você, não se esqueça de se inscrever para mais reflexões sobre dinâmica familiar, crescimento pessoal e a coragem de estabelecer limites saudáveis. Desejo paz para você, hoje.